vai ser quanto agradável. mais a gente tirar proveito, né, dessas alternativas e, sobretudo, dialogar com elas, melhor é. Eu realmente hoje em dia eu percebo até a possibilidade de um trabalho através. Bom, a gente acabou fazendo coisas, né? Inclusive Sim, através fomos do criando, Zoom, né? fomos Fomos criando. O criando. Zoom virou uma janela de troca, né? Então, assim, eu pensei Sim. assim, começando, né, essa conversa com Paulo Mantuano, dentro do projeto Vozes do Silêncio, né, ter três textos de Samuel Beckett, transformados em um filme não filme, que estreou em abril de 2021 na plataforma Simpla para a programação do Sesc Rio de Janeiro. Essa conversa é a conversa com criadores, né? E parceiros e amigos. Então, eu estou aqui com o Paulo Mantuano. Aí eu pensei, Paulo, assim, a gente conversar um pouquinho sobre a nossa parceria, depois conversar um pouco sobre como é criar a partir de Beckett, o que foi, as nossas referências que a gente conversou um pouco durante o projeto, e a Sim. percepção desse teatro fora do teatro, que a gente estava começando a falar aqui, dessa nova condição de criação e realização por conta da pandemia, mas eu também acho que por conta do pandemônio, né? Ou seja, a situação de desagregação e desmonte da cultura. Sim, Então, sim. sei lá, eu queria começar comemorando os muitos anos que nós estamos juntos, assim, Sim. tipo, é, eu estava calculando assim, eu te conheço há, sei lá, décadas, né? Mas a gente começou a trabalhar junto, se não me engano, em 2008, lá com o Mosaico Sim. Mayakovsky. Ah, Do Mosaico para depois o Mistério Bufo, e aí tivemos uma série de criações intensas, processos de ah, criação longos e com muita produção. Foi mais ou menos isso, né? sim. Né? Do período que a gente começou, em 2008, assim, É. né? Eu acho que ali em 2008 inaugurou. Enfim, acho que alguma coisa a gente já tinha feito antes, não me lembro. Assim, enfim, a gente se encontrou em momentos específicos da vida, para além daquela o início, né, que foi lá no Coringa, que eu acho que foi onde a gente se conheceu. Sim, sim. Fazendo aula no E, Coringa, e na que Casa do foi Minho, na na Casa do casa do Minho. Minho. Foi muito marcante, né, ali, tanto no sentido ali com a Graciela Figueroa, com a Debbie Grohl, eu pude ver a primeira vez, né, as pessoas, como determinados artistas que vinham da dança, né, atuavam no teatro. E, e aí logo depois eu acabei me envolvendo lá com a escola da Angel Viana, onde eu também tive essa possibilidade de trabalhar e conjuntamente com o circo, né, com tantas coisas assim, a dança, além de ter esse diálogo com o teatro por conta de ser uma arte cênica e performática, também com o circo, que transcendeu vários modos, né, comportamentais e que eu acho que foi essa fusão foi essencial para o trabalho. Eu acho que uma característica do nosso trabalho sempre foi essa fusão, né? A gente transitava entre a música, entre os atos de fala, entre a dança e o circo, né? E isso eu acho que foi muito valioso. Ali, em 2008, foi a possibilidade da concretização, coisas que, de certa forma, tinha começado ali na Débora Coker, né? Onde eu, quanto bailarino e provocador, a gente trabalhava muito com elementos de circo Sim. e, De e uma de certa dança maneira, e já de com uma teatro, certa, porque a Débora tinha vindo disso, né? de uma certa maneira, o final dos anos 80, 90, havia uma proximidade muito grande, né, entre Sim, os segmentos. sim, Isso era sim, sim. muito, muito instigante, né, eu acho. Sim, Muito instigante para todos nós que estávamos ali começando a compreender. E, de uma certa maneira, foi marcante, eu acho, que a nossa formação, tanto é que muitos amigos e colegas seguiram por pistas próximas, né?
mas Ah, sempre um pouco como essa lição aí que você lembrou lá do Coringa, de uma certa maneira, ali já tinha uma semente de uma arte cênica expandida, né? Ou seja, de teatro, sim, sem dança, dúvida. dança, teatro, circo, essas comunicações da arte presencial e as suas técnicas e as suas formas de expressão, né? Você é uma pessoa que tem um conhecimento, foi depurando esse conhecimento de forma brilhante, né? Tanto como bailarino, depois coreógrafo, como preparador, diretor de corpo, professor, né? Pesquisador. Eu acho que isso é nítido no seu trabalho. E aí, quando a gente, de fato, se juntou para fazer os trabalhos, os primeiros trabalhos, a gente já tinha um nível de maturidade, eu acho, Sim. Hum. para experimentar coisas, né? Assim, coisas que talvez a gente já quisesse experimentar. Eu acho que, então, o encontro foi com o surgimento do que a gente chamou de companhia bufomecânica, né, com Sim. Claudinho Baltari e tantos parceiros, onde já estava lá a Carolina Virguês, né, parceira Sim. do Vozes, e era uma miscelânea também de pessoas vindas de várias formações, com desejo de troca, e eu, você, Claudinho Baltar, de uma certa maneira, a gente sabia um pouco que a gente gostaria de um ator ou de um performer expandido mesmo, né? Sim. O Sim. nome bufomecânico associava a ideia da biomecânica do Meyerhold, né? Que era uma referência para uma forma de ler a biomecânica contemporaneamente, mas que eram para performers que realmente não se enquadravam exclusivamente num palco italiano, Sim. Sim. gostariam de conversar com uma poética na arquitetura, na urbanidade, na cidade. Foi, foi uma aventura é, se eu não me engano, foram cinco anos ininterruptos, né? Foram 5 anos muito intensos assim de criação, com cinco, Sim. Mosaico Mayakovsky, Mistério Bufo, Penso Ver o que Escuto e Duas Rosas para Ricardo III, e trabalhos intensos, trabalhosíssimos, né? Até a gente chegar a esse momento de agora, mas era uma investigação grande. Eu me lembro que pelas manhãs na Fundição Progresso, às 9 horas da manhã, nós ensaiávamos de 9 até as 2 e muitas vezes depois a gente chamava pessoas para conversar, Pedro Susequinte, a Maria Thaís de São Paulo, a Rosiane Trota, Oscar Saraiva, pessoas que vinham colaborar também, conversar com a gente dentro desses projetos, né? Emílio de Mello, e, e a investigação era um pouco como ter performance criadores, né? Porque tinha muitas composições, mas eu me lembro que você iniciava as manhãs muitas vezes e como diretor eu ficava cheio de inveja daqueles atores, né, trabalhando contigo, porque era uma maravilha ver os corpos se transformando assim nos Sim. minutos, né, nos Sim. minutos, ou no chão, ou na cadeira, como você começava. É um trabalho muito minucioso que você faz, assim, isso eu já admiro isso. E nesse período da bufomecânica era incrível acompanhar você trabalhando os corpos das pessoas junto com elas. Eu ali, assim, falando de toda essa trajetória, para mim foi muito singular, foi muito importante esse momento de refinamento agora do nosso último encontro, né, com a Carolina Virguês, porque é um trabalho muito delicado, a dificuldade do simples, né, e do simples que é extremamente forte, né,
E aí foi bom ter passado por toda essa loucura, como você foi lembrando, porque era uma loucura lidar com tantas pessoas, tanta energia, tantos quereres, e ao mesmo tempo, né, essa questão de como esse diálogo entre as artes ela pode acontecer, e essa ruptura com os limites, né, isso tudo foi, inclusive espacialmente, né, aquela peça do Mayakovsky que a gente trocava, né, do espaço e tudo mais, Três e aquela cenografias, praticamente três cenografia, espaços três cênicos, espaços cênicos, monumentais, né? monumental. Isso foi muito precioso, né? Era uma coisa muito mega, e de repente a gente vem para uma coisa mais tranquila. Para mim foi muito significativo nesse sentido, né? E de uma escuta, de um refinamento muito grande. Eu, na minha idade, isso para mim não tem preço. É uma das coisas assim que eu realmente admiro, né? Essa questão da qualidade da escuta, da economia, mas mesmo economizando, a gente não se importa em gastar possibilidades, em abrir mão. Essa questão do apego, do desapego, que é um dos aspectos mais difíceis, né? Porque o artista, né? Ele trabalha com a sua paixão, ele é mobilizado por ela, e às vezes a gente ter que romper, ter que escolher, sempre foi um processo difícil. Naquele período inicial, eu tinha um modo de trabalhar no sentido de fazer com que as pessoas, porque até então todo o trabalho de corpo ele era muito voltado a um esgotamento físico, né? Acho que isso já é uma influência talvez de um entendimento de uma prática do Grotowski que foi, né, e do Meyerhold, que traz toda uma questão muito mais disciplinada, né, muito mais estrutural, mas existia um, uma condição de esgotamento do artista para ludibriar determinados hábitos, né? Mas o que a minha preocupação maior era sobre o impacto que esses artistas tinham nas suas vidas, né? E sobre a importância de uma prática que a gente não tinha, que era o de se desligar também, de abrir mão, de fazer com que toda aquela realidade, né, que a gente vive, porque a distinção do teatro é isso, a gente vive, a gente tem todo um roteiro, a gente tem uma série de mapeamentos e de estrutura, de sinais que nós seguimos, mas é vida ali que transborda naquele momento, né? E a gente chegava ali às 9 horas da manhã com aquelas temáticas pesadíssimas shakespearianas de traições e não sei o quê. Era uma carga muito pesada. Então eu tive muito esse cuidado de fazer com que as pessoas chegassem a um resultado sem que elas percebessem e ao mesmo tempo que elas fossem se desligando, né, desse resultado para criar essa possibilidade do desapego, que é um dos afetos que eu acho que mais complica a qualidade do artista. Eu admiro muito os atores. Eu acho incrível como é que eles podem se dedicar à sua paixão, à sua vida, à sua emoção, né, para nos trazer toda aquela força. E, e eu tenho muito respeito por ele. Eu acho que assim, o que eu poderia fazer é diminuir os impactos, porque as pessoas não têm dimensão, quem não trabalha com teatro, não tem dimensão da carga, né, do quão trabalhoso é o trabalho da cena. Tudo bem, é super apaixonante, é maravilhoso, mas traz uma carga que afeta a qualidade de vida. Então, eu tentava conjugar todos esses fatores, que era a sensibilização daqueles corpos, uma preparação porque era muito físico, né? E ao mesmo tempo poder se desligar daquela loucura quando acabava. Foi muito Isso interessante, né, porque nesse sentido. o Antunes Filho falava uma coisa que você, na verdade, quando trabalha no coletivo, no teatro, na dança, imagino, você, na verdade, dirige ou trabalha com todos, mas ao mesmo tempo você trabalha para cada um, Sim. né? E eu via isso você também trabalhando dessa forma, porque
como a formação e as referências e as histórias de vida de cada ator tem cargas diferentes e caminhos diferentes, isso de toda forma fica gravado no corpo de cada um, né? Claro, sim. São afetações relacionadas com o medo, com o amor e o desamor, a ira, a paixão, e isso, de uma certa maneira, vamos dizer assim, propicia, potencializa movimentos e arranjos físicos, corporais, e às vezes impede também que esses arranjos, movimentos, dinâmicas físicas aconteçam. E o que eu via muitas vezes é o teu olhar sobre cada um, né, diferenciado, que ia, de uma certa maneira, com esse olhar de cada um, inserindo, criando o coletivo a partir do movimento, né? Assim, então, muito desse trabalho que a gente fez com Mayakovsky e Shakespeare era possível porque você, de uma certa maneira, ia alargando um pouco essas possibilidades ou distensionando espaços individuais para possibilitar a comunicação no instante seguinte, quando a gente começava a fazer as composições, os improvisos coletivos, né? Onde tem a questão do toque, né? Parece que é simples, né? Muitas vezes se fala um ator tocar no outro, ou se abraçar, ou se carregar, se suportar, se apoiar é fácil. Não. É extremamente difícil, complexo, principalmente tendo percepção do que está acontecendo, né? E eu via que isso, para você ia, de alguma certa maneira, como se você tivesse com a mão dada a essas pessoas, com o corpo conectado, fazendo. De repente, a pessoa estava realizando um giro sem que aquilo fosse um transtorno para ele. De repente, era uma subida, né? A gente tinha trabalhos em níveis, alturas espaciais diferentes, coisas que muitas vezes envolvia risco. E olha que a gente teve, nesse período todo, pouquíssimos ou quase nenhum acidentes. A gente teve... É impressionante, estou lembrando disso agora. Eu falei assim, cara, a gente fez palcos em Brasília, palcos no Oi Futuro, em Londres, em Stratford, em palcos e espaços, espacializações, Fundição Progresso, lá no galpão... Qual é o nome daquele galpão? Aplauso. Tivemos em espaços diferentes, trabalhando com tecido, cordas, arames, ferro, né? Ferro Todo mundo cenografias, e pouquíssimos ou quase nenhum acidente com pessoas. Eu acho que isso se deve, essa diluição do acidente, mais uma vez essa questão da escuta, né? Eu me lembro que a gente tinha muito essa situação, e essa escuta era necessária entre a gente, né, mais do que entre os atores, porque a gente estava justamente promovendo essa escuta entre os atores, que era difícil porque cada um tinha uma natureza. Eu acho que o maior desafio que nós tivemos lá foi justamente fazer com que toda aquela natureza de cada ator, com seus modos de operação, não fossem negados, que aquilo se tornasse potência para o processo criativo, mas ao mesmo tempo criar uma unificação. E o interessante era essa unificação sem perder a qualidade individual. Eu acho que isso foi uma das características mais felizes que nós tivemos ali, diante de toda essa briga, né, que é achar o tom, né, como que as pessoas se colocam. O ego é um fator essencial, que a gente tem que saber que ele existe e como lidar com isso. Mas eu acho que ali dentro da equipe tinha uma sintonia, tinha uma escuta muito interessante. Me lembro de situações como um navio, estava todo mundo balançando nele, a gente evitou ali um acidente absurdo,
porque a viga deu uma cedida, né? Uma viga que, nossa, eu nunca ia imaginar que uma viga aí daquele tamanho pudesse ceder. Mas, enfim, a gente estava sempre antenado das coisas, a gente estava um passo adiante para que determinados acidentes acontecessem. Né? Eu acho que a gente foi bem feliz porque era muito arriscado, era muito perigoso, né? Como o voo do Renato, com o elástico no chão para ele chegar na altura. Uma coisa é voar no elástico com uma altura, a outra é voar de um elástico para chegar próximo ao chão. Uma série de, de coisas que envolvem coragem e não suicídio. Né? Eu falo que existe uma distinção muito clara, hein, É, entre o que é um suicídio e aquela que você fecha os olhos e a é. outra que é justamente você trabalhar com a questão da coragem. Então, acho que a gente refinava até esses aspectos básicos, né? Como trabalhar O no trabalho impulso. de coreografia na parede, né? Sim. E dava aquela beleza, aquela surpresa que vem do circo também, mas que se encontrava o teatro, a dança, Sim, sim. porque a plateia ficava em suspensão, né? Ficava ao mesmo tempo parecia que era fácil, né? Que era simples. De Sim, repente, atores desciam pela fachada do CCBB, o do Oi Futuro, e sim, começavam a dançar, né? Então, de repente, esses atores estavam no meio do público, esse tipo de sim. isso é muito feliz. Eu acho, eu volto e meia no encontro, não só com a Carolina, nesse trabalho que a gente estava fazendo, está fazendo, mas com outros atores que participaram desse processo. Colho ainda os testemunhos das transformações que cada um sofreu no período, né? E aí eu te digo assim, para a gente entrar um pouco no Beckett, que, em termos de dramaturgia, as dramaturgias, de uma certa maneira, são, a meu ver, não só o texto, mas as dramaturgias são quase que proposições de mundos, né? E esses mundos, eu na minha cabeça, e às vezes conversando um pouco com o Baltar, era assim, quando a gente pôde escolher o Shakespeare, é, era assim, eu e o Baltar, a gente tinha se voltado a se encontrar numa deliciosa ingenuidade da poesia do Mayakovsky, né? Que é amorosamente, afetivamente generosa com o mundo, né? Então, Sim. Mistério Bufo falava de uma possibilidade de uma revolução que é uma revolução da poesia, né? O homem poético, o homem potente, né? É o homem generoso com a vida. E quando a gente pôde escolher a convite da, é, da Royal Shakespeare Company, a gente poderia ter ido para o óbvio das obras do Shakespeare que tratam um pouco do hemisfério sul, né, do The Tempest, né, Sonhos de uma Noite de Verão, alguns imaginários que seriam parecidos com coisas, uma visão de novo mundo que o Brasil ainda está preso, surpreendentemente, no século XXI, mas a gente já intuía um mal-estar social, político, que a gente não sabia que ia ser tão desastroso quanto o que a gente está vivendo. Mas a gente falou, vamos para o Ricardo III, porque a gente tinha o homem tão expansivo, tão alegre e amoroso, e agora a gente vai ter talvez um das criaturas do teatro mais terríveis e mesquinhas e cruéis para enfrentar. E era o Ricardo III, essa deformidade da humanidade. E eu entendo quando você fala, nossa, a gente de manhã, trabalhando Shakespeare, a gente já se confrontava com o ser humano em as suas nuvens densas, né? Nuvens é, graves, né? Assim, tipo, da inveja, da traição, né? Do assassinato. Né? Mas, quando a gente chega em Beckett, a gente faz um movimento, como você falou, é um movimento minimalista. Beckett vai olhar para o ser humano na sua resiliência, né? Sim. São
corpos que poderiam já não existir mais ou poderiam já não ter vida, não ter ânima, e, no entanto, eles persistem em caminhar, em balançar, em falar, mantendo a conexão com a vida a partir de coisas possíveis, né? De uma certa maneira, eu sinto esses 3 textos que a gente tem trabalhado, não eu, o Cadência e o Passos, como um pouco com o momento que a gente está vivendo. Sim, a gente talvez tenha que estar fazendo pequenos movimentos que dão a dimensão de que nós não pararemos, não perderemos conexão com a vida e com a criação. Foi um pouco... A gente foi para esse lugar, né? Entre o mega, a dimensão da exploração do espaço, das relações humanas, para uma relação minimalista, né? E dentro dessa circunstância pandêmica, da pandemia da Covid-19, estávamos nós em pequenos ambientes, a produção doméstica, né? Uma atriz, uma grande atriz, você, eu, às vezes a Carolina Rocha ou a Rolon, a equipe, uma parte da equipe à distância, como nós, assim, por Zoom, e fomos criando, já numa outra condição, esse lugar meio que de persistência do humano, né? de resiliência dos pequenos traços, gestos, né? Sei, foi quase que natural a gente conversar. Me lembro quando virou o ano de 2019, não, de 2019 para 2020, e um dia eu chego e falo: Carol, eu sei que você fica cansada da quantidade de referências, muitas vezes, mas eu não consigo não pensar no Teatro Dança Butô. E logo mais tarde, nesse ensaio, você chegava e a gente comentava isso. Nós 3 estávamos pensando a mesma coisa, assim, que essa referência da dança Butô no gesto da Carol era quase que natural, né? Não sei. Sim, sem dúvida. Pela temática, né, e pelo período em que a gente está vivendo, né, porque assim não é um fenômeno no Brasil, a extrema-direita é um fenômeno mundial, né, e obviamente a gente tem aí a condição, né, e a posição da mulher sempre invisível, né, e tantos erros, né, que são revividos e retomados. É uma temática muito difícil, né, e de um valor extremamente essencial, né, sobretudo porque da extrema-direita, eu acho que nós vemos o mundo se organizando mais também, né, por um lado, sobretudo o movimento feminino, feminista, e, e também toda a expansão que esse movimento tem no sentido e aí a gente está ali diante de uma mulher fantástica, que é a Carolina, né, com toda a história, com toda a sua memória, né, impressa em seu corpo, e, e eu acho que esse foi colocar, né, o que ela, quanto biografia, tem, né, nas marcas e nas memórias do seu corpo. Isso para mim foi muito também oportuno diante de uma situação como lá naquela eu ficava pensando, naquele período anterior, né, eu ficava pensando muito sobre essa questão do apego, do desapego, um pouco da influência da cultura rasa, né? A cultura rasa tem essa questão do desaquecimento, do desapego do ator diante daquela situação. Um período
que eu agora tenho me debruçado mais, esse agora, né, o tema que eu tenho mais me debruçado é sobre o afeto e sobre essas sutilezas, né, que nós temos, como que a expressão do artista também impacta, né, convocando ou evocando memórias, trazendo estados, né, e de que modo que essa representação individual, né, a Carolina Birguês, quanto ela vai chegar ali e vai se linkar, né, à natureza dos três textos, né, que você trouxe, e como que isso seria consequentemente conduzido, né, que amálgama nós teríamos em relação à distinção desses três textos. Então foi está sendo, né, um momento muito bom por essa escuta e por essa a gente estava pensando, né, mais uma vez nós os três estávamos pensando, assim, a Carol já estava ali quando eu falei sobre isso, sobre essa questão da memória, sobre a carga afetiva, já estava lá, né? E de que modo que ela convocaria isso e que dinâmica, né? Que todo esse conjunto de deixas numa estrutura muito técnica, né? Que o Beckett já estruturou ali em termos dos passos, em termos de coisas muito definidas, de espacialidades e tudo mais, né? De que modo que a gente poderia ter uma grande liberdade, né, em torno de coisas tão, né, de condições tão delimitadas e marcadas. Eu acho que daí veio a potência, né? Veio essa potência desse simples. Eu acho que isso vai de encontro com essa questão do próprio Butoh, né, quanto uma cultura que lida com o que é negado, né, com o aspecto que é negado do ser humano, com tudo aquilo que normalmente pela cultura ocidental ela é deixada de lado, né? E, e tudo isso dentro de uma memória corporal, às vezes para além do indivíduo, né? Uma memória corporal cravada, né, da nossa ancestralidade. E isso é um aspecto essencial, acho que dentro desse trabalho, de toda essa carga da mulher numa sociedade patriarcal muito bem delineada pelo Beckett, né? Acredito eu. É curioso porque antes de chegar a surgirem as personagens femininas em Beckett, o Beckett já trabalhava um pouco com essa noção de vida, vida nua, né? Que seria o que a gente hoje lê já no George Agamben, né, que é essa ideia de vida desprezada, né, do humano que é rejeitado pela sociedade, né, esse humano que não está na centralidade, né, da produção, da produtividade, do ganho, né, da riqueza, da beleza, de todos esses eixos valorativos do patriarcado e do capitalismo. E ele trabalhava isso com as figuras, os vultos sociais de vagabundos, mendigos, pessoas que o corpo necessariamente faltava pedaços, né? E quando ele vai tocar nesse corpo feminino, né, com essas narrativas, como você disse, que são muito objetivas, né, elas estão muito traçadas já no espaço, ele vai, em cada um desses textos, mostrar onde é que aquele corpo feminino, com a sua memória, com a sua vivência, injeta a vida ainda, né? No caso do não eu, a persistência de uma voz interna que jorra no espaço cênico através de uma única boca, né? A persistência de uma viúva, de um corpo enlutado, né? É aprisionado, né, por uma estrutura que é uma estrutura patriarcal, que é o luto, né? A mulher sem homem é uma mulher
que não deve existir mais, porque o marido morreu, e aquele corpo refaz seus ciclos e permanece na réstia de luz que vem da janela, no pequeno movimento do seu corpo, ou no caso da relação entre mãe e filha, se confundindo numa hereditariedade sem fim, né? Assim, mãe e filha, mãe, eu filha, e uma escuta a voz da outra, se dobrando, né? Então, assim, são condições muito femininas. A primeira, a gente pensa essa voz que é calada e silenciada, às vezes, uma vida inteira, sem poder dizer nada, sem ter esse eu, podemos falar, encher a boca e falar, eu faço isso, eu sou assim, né? Então, não eu. Então, sobra esse jato, né? Essa persistência na boca de uma mulher que pode, em algum momento, jorrar sempre, como um fluxo uterino, né? Ou na negação de morrer porque não tem mais um parceiro, um homem, né? Um dono, um tutor, um protetor, um mestre, um chefe, um dono, né? E ainda nessa condição extremamente única da maternidade e todas as suas dobras, a grandeza e a especificidade dessa coisa de se multiplicar, né? Ou seja, essa multiplicação que acontece psíquica e fisicamente no corpo da mulher. Então, assim, existem outras figuras femininas em Beckett, mas elas começam a surgir num determinado momento, mantendo, por um lado, esse padrão da vida nua, de estar lidando com esses lugares onde é negada a vida, né? Onde é negada a centralidade do percepto, né? Da percepção de estar vivo. Será que eu ainda estou vivo? É uma pergunta que o corpo feminino nesses 3 textos faz. Será que eu ainda estou aqui, né? Será que eu ainda estou aqui? E, ao mesmo tempo, como meta-teatro, como assim, bem, se vocês estão me escutando, eu estou. Se ainda podem ouvir a minha voz, escutar os meus passos, é uma afirmação de que a minha existência ainda acontece. E, enquanto performance também, né? Ou seja, se a Carolina continua andando, ela está lá. E ela faz isso com muita presença, né? Vocês trabalharam essas caminhadas, a gente teve esse processo, né? Eu me lembro que a Carolina falava assim sempre, que vale para a gente que observou também a trajetória dela. Ela falava assim, quando as pessoas assistem, elas devem falar, não acredito que ela passou tantos meses para ficar andando de um lado para o outro e balançando numa cadeira. Sim. É incrível essa... Não, porque é muito comum você pensar, né? Assim, uma vez eu me lembro, um cara perguntando, nossa, quanto tempo vocês levam para fazer um trabalho como esse? 2 semanas? Uma semana? É uma coisa... Enfim, essa natureza, né? Assim, essa coisa simples, né? Ela dá trabalho, essa caminhada, além dos níveis de desafio de experiência que a gente teve, né? Eu acho que depois foi se somando o tipo de pedra que ela andaria, né? Assim, e eu vou te falar, andar naquela pedra ali é só porque ela era muito levinha, porque realmente assim foi. E a gente sempre com esse cuidado, né, de colocar os desafios, mas respeitando, né, os limites dela para, né, que ela possa, né, uma posição na cadeira, né, como que ela ia achar conforto dentro daquela posição que é a cadeira, em que ela ficava em desequilíbrio, forçando o pescoço, né, como que a gente conseguia traduzir, né, esses aspectos que eu falei, que são estruturais da peça, que já são propostas pelo próprio autor, né? Como é que a gente ia seguir isso, buscar, ao mesmo tempo,
um frescor, né, dentro daquela situação da caminhada, que não foi fácil, né, a gente fazer a caminhada dentro daquela regularidade requer uma assimilação, né, um sistema nervoso para incorporar uma memória, né, transformar uma memória de curta duração para longa duração, a ponto de aquilo acontecer com maior desenvoltura, é no mínimo 3 meses, né? Porque tem todo um processo de sistema nervoso ali que tem que se desenvolver até chegar a produzir a memória que possa ser convocada para que aquela ação seja feita, né? E eu já passei desafios de, em 45 dias, ter que montar um espetáculo extremamente complexo, mas a gente sabe que a gente monta, mas perde, né? A gente sabe que perde, que tem que ter esse tempo de assimilação, que tem que ter esse tempo. Senão, o trabalho sofre, porque isso sempre acontece em cena, quando o artista se impregna daquela situação, já sabe a reação do espectador, como que aquilo também vai promovendo determinadas soluções que tira aquela preciosidade, daquele brilho, né, que eu acho que é a maior dificuldade, o maior desafio que o ator tem é fazer com que uma coisa que seja repetida traga sempre algum brilho, né? Algum brilho que eu quero dizer de quanto existência, quanto estar ali, quanto fazer aquele momento, né? Porque é um conjunto ritualístico que se dá, mais uma vez falando, né, naquela hora, a gente ter esse entendimento de trazer essa vida para estruturas tão fixas, né? Eu acho que é o grande clique aí do trabalho de direção de movimento, né? Da gente fazer com que a pessoa se apegue, desapegue, que ela seja influenciada pela sua memória, pelo seu conjunto afetivo, entender que o movimento não é só um canal de expressão, mas de sensação, de percepção, de afetação, né? De Que vão afetação que eu gerando quero dizer de camadas, afeto, né, que Paulo? vão gerando Que vão camada. gerando camadas. Isso Justamente. é como assim, Essa. você expressa ou percebe, expressa, percebe, Uhum, modifica o corpo uhum, e através dos dias, né, dos ensaios, uhum. parece que as camadas vão se sobrepondo. Sim. Então, de uma certa maneira, quanto mais você se percebe ou você se relembra, né, Uhum, acessa a si mesmo, você expressa de outra forma e ao expressar você gera uma nova experiência e parece que uhum, essas camadas vão se sobrepondo, principalmente nesse trabalho pequeno, né, uhum. de detalhe, né, do Beckett que a gente vai vivendo. Não sei, eu queria falar um pouquinho agora, por fim, um pouco dessa condição de trabalho que a gente viveu, né? Eu acho, talvez, espero o ano que vem, que é o ano de 2022, a gente possa estar com a circunstância da pandemia sob controle e aos poucos o encontro entre o ator e o público volte a se dar, mas a gente viveu nesses 2 anos esse isolamento e essa reinvenção do fazer artístico, né? Não que nós do teatro, da dança, não lidássemos com cinema ou com vídeo, mas para mim, nesse trabalho, muito era assim, como é que a performance entra dentro da tela, mantendo a intensidade da Sim, presença sim, como sim, um sim, sim. paradoxo, né? Uhum, A gente sabe que a vibração do sim, instante no teatro, na dança, nas artes vivas, né, como os franceses gostam de chamar, elas têm algo contagiante ali, naquele mesmo sim. ambiente, como um rito, né? Você acabou de falar de ritual, como um rito. O que a gente conseguiria, ela sempre foi a minha dúvida, o que se conseguiria acessando as imagens, né, a relação entre sonoridade e imagem, trocando com a performance, né? Como é que Sim. era uma dúvida. Eu sempre fui buscar nas minúcias também da imagem, da geração da imagem,
o PB em alto contraste, as texturas de parede, chão, pele, tecido, essas coisas. E isso afetou o trabalho seu com a Carolina, né? Você estava falando da pedra, mas também o carvão depois, entra a questão da cadeira de balanço, que não é de balanço, que você, né? Vocês fazem o balanço da cadeira de balanço, esse tipo de circunstância. Mas é uma circunstância que, de uma certa maneira, foi provocada pelo nosso isolamento. Eu não sei, não saberei dizer o que será exatamente desse processo que a gente dá continuidade no teatro, no palco, em termos de intensidade, porque muito da intensidade dos caminhos buscados aqui já diziam respeito ao encontro com a imagem, né? A sequência das imagens e que imagens seriam essas para tentar fazer ressoar a presença, né? É uma condição estranha que a gente acabou vivendo no isolamento da pandemia, né? Eu acho que essa configuração, né, que nos obrigou, o fato do contato físico mesmo, com o contato humano, a proximidade humana, né, na realidade, fez com que a gente também alterasse a nossa capacidade perceptiva em relação a outra coisa, que a gente pudesse, até pode soar estranho, mas sentir a presença para além daquela tela, né, uma característica muito distinta do cinema, em que você realmente veste, né, aquilo como um imaginário, aquilo ali. Não só essa peça, mas entre outras, eu tinha essa percepção clara, gente, como isso é uma peça, não é um filme. Né? E óbvio que é dentro de uma outra situação, mas que também obrigou o espectador um outro tipo de entendimento quanto presença mesmo. Né? Acho que foi o Chico César, não me lembro qual foi o cantor que estava fazendo um show online e ele falou que estava sentindo a presença das pessoas. Eu acho isso muito interessante porque nos leva a uma dimensão de uma rede afetiva para além, né, dessa possibilidade. Isso é um encontro também, né? Isso é uma outra relação, né? Uma construção de uma rede afetiva, outra, né, diante de tal situação que a gente vivia. A gente desenvolver essa acuidade perceptiva e de links que nós fazemos. Mas eu acho que isso vai gerar, consequentemente, dentro de um trabalho presencial, né? Porque realmente faz falta. Eu acho ótimo esses desafios que nós passamos. Eu acho que ele está proporcionando uma série de revisões conceituais quanto soluções e tudo mais, de uma vez por toda, né? Porque eu acho que até aquela situação que eu estava falando, eu fiquei negando esse mundo virtual durante muito tempo. Hoje em dia eu fico pensando, nossa, que bobeira, eu ficar negando uma coisa que existe para o nosso benefício. O que eu acompanhei de algumas lives suas, e agora, e conversando contigo, essa distância, no certo sentido, te permitiu dilatar a articulação do teu pensamento num nível que eu não sei, talvez você já tenha notado isso. É uma potência, né? Assim, tipo, é como se a necessidade de comunicar à distância pedisse, Paulo, agora você tem tanto tempo e as pessoas estão lá e agora você tem que passar aquilo que antes você podia mexer numa perna, abraçar, conduzir, dar portor, demonstrar. Agora você vai ter que articular isso com a sua imagem, suas palavras, seus conceitos. Isso, nesse sentido, a minha percepção, conversando com você agora e vendo as lives que você produziu, que você fez sequências de lives, encontros, eu falei, bem, esse é o lado positivo de todo esse isolamento. Como muitos de nós conseguimos nos expandir, apesar de várias coisas, né? Da tristeza, do isolamento, da dificuldade e a impossibilidade do abraço, coisas assim. Mas eu fico muito surpreso e contente com isso. Assim, eu vejo assim, horas
podendo escutar você e vendo as minúcias da articulação do teu pensamento e do teu conhecimento sobre a matéria que você, sei lá, há anos domina, né? Eu não acho que você que era uma questão, você já domina isso há muitos anos, mas agora essa qualidade da comunicação do que você domina foi muito afetada pela necessidade. Isso é brilhante. Sim, sim, sim. É brilhante. Realmente, Você comunica muito bem. a crise, como os orientais falam, né, a crise envolve o perigo e a oportunidade. É uma síntese da vida, né? Sempre quando a gente está diante de uma situação em que existe um gargalo, né, existe a possibilidade de uma adaptação e, de repente, determinadas inteligências são ativadas ali, né? Eu acho que isso nos obrigou a ativar determinadas inteligências que estavam para além. Eu acho que essa inteligência ela vem para um campo do sensível, no sentido da gente entender uma rede afetiva maior do que qualquer outra questão. É, e como que isso vai refletir como um legado mesmo, né, nas nossas vidas a partir de agora, voltando, né, que a gente não volte. Eu tive a sensação disso outro dia, da mesma forma que eu tive esse peso da pandemia chegando, que foi um susto, né, na hora que a gente realizou, opa, chegou aqui no Brasil e chegou com tudo. E outro dia eu estava subindo aqui a ladeira da minha casa e eu estava falando, gente, está indo embora, né? A gente está desenvolvendo uma percepção afetiva sensível que foi abafada por essa mesma mídia, né? Por esse mesmo modo de operação. E agora a gente teve uma virada de chave, cruzamento, uma mudança, uma virada de chave dentro dessa situação, né? Uma coisa que é muito falada aí da influência do Benjamin, do pensamento do Benjamin, que ele já alertava sobre esses riscos do excesso de informação e da bipolaridade e tudo mais, isso antes disso acontecer, a gente perceber que isso que não se trata da coisa em si, né? Se trata de nós, né? De como nós utilizamos determinadas ferramentas. Sim, E isso estava lá naquele texto, o cinema e o fascismo, né? Sim, sim, sim. E a gente está vivendo esse lugar, né? A dupla possibilidade de expansão e, ao mesmo tempo, os riscos da mentira, do falseamento da realidade, das relações. Eu não sei, assim, para a gente finalizar, eu queria assim um pouco do teu depoimento de como você, além da pandemia, nesse período em que a gente está vivendo um dos piores momentos, se não o pior momento que o Brasil já viveu em termos de relação política, a perseguição a artistas, a criação, a cultura, a educação, a ciência, tudo que diz respeito à grandeza da humanidade parece estar sendo posto à prova pelo obtuso, pelo torto, pelo medíocre, né? E isso, obviamente, afeta a nossa capacidade de sobrevivência, né? Assim, tipo, a gente vê muitos colegas lutando para comer, para pagar suas contas, para sobreviver. Como é que você vê o nosso futuro breve como artistas, partindo da sua persistência criadora, trabalhando agora com a gente? Você fez vários trabalhos, deu várias aulas e está aí, forte, mas como é isso? Como é que você vê esse terror e a saída do terror? Pois é, eu nunca pensei que um aparelhinho de um telefone pudesse trazer tanto estrago, né? Que eu acho que essa questão de como que isso foi engendrando, né? Foi entrando, né? Criando uma máquina... Das redes de WhatsApp, né? As redes de WhatsApp, de fake news, não só de fake news, mas sobretudo sobre uma das questões que eu acho um fator complicador da existência humana, que é a solidão, né? E como que esse mecanismo sórdido
da extrema-direita anteviu isso, percebeu isso e foi pegando essas pessoas que, de certa forma, foram se tornando cada vez, né, uma quantidade maior de pessoas infelizes, insatisfeitas, que estão distantes das suas potencialidades, que estão distantes disso. Mas eu acho que o que a gente pode modificar é sobre a percepção da importância da cultura em relação a isso, porque a cultura, de fato, ela é uma situação onde nós praticamos, né, onde nós estamos, onde nós fazemos, é o mundo real, né, assim, é um modo real de trazer os nossos mitos, de trazer as nossas forças sistêmicas, o nosso inconsciente coletivo. Então, eu acho que isso pode fazer com que a gente, da próxima vez que nós tivermos acesso a essa possibilidade, e eu não falo isso de um componente político, de uma condição política de direita ou de esquerda, eu falo isso quanto ser humano, né, diante de tudo isso que a gente está vivendo, da gente ter essa noção clara da importância da cultura, né, sobre essa conexão, né, que nós podemos estruturar e podemos dar força e, consequentemente, aumentar a potencialidade de um senso comum, aprimorando a qualidade de vida de um todo, não a qualidade de vida individual somente, né? Porque essa qualidade individual, de satisfação individual, ela, né, ela já não se consolidou mais, né? Todas essas mentiras, elas estão se revelando, elas vão se revelar. Então eu tenho um sentido, uma percepção um pouco positiva nesse sentido, quanto artista, quanto fazedor. Mas nós temos que trabalhar a condição do distanciamento do político de certa forma, que nos representa, né? Eu não me sinto representado em momento algum por nenhum, por ninguém da cultura, né? Assim, já de antes desse pensamento sórdido, né, que avassala atualmente, mas da gente pensar um pouco mais sobre essa questão da importância do mundo sensível, sobretudo, de contribuir para esse término dessa solidão avassaladora que nutre esse sistema sórdido, né? Porque quanto mais Entendi. solidão, mais medo, Quanto mais solidão, o sistema se nutre. medo, ressentimento, Ressentimento, né? Porque justamente. falta de atenção, Falta de né? Isso atenção vai gerando vai gerando escolhas tenebrosas, né? Escolhas tenebrosos. tenebrosas. Eu quero ser positivo quando eu olho para o que a gente tem passado e percebido que, em detrimento de todas a piora nas condições de recepção, criação, produção de arte e cultura, a arte e a cultura se tornam ainda mais indispensáveis e mais sofisticadas. É impressionante como a minha sensação de que nunca existiu tanta gente tendo percepções novas e sensíveis e múltiplas como agora, né? Então, assim, é um contraste que me deixa esperançoso, me deixa positivo, sem ser otimista, sem achar que o que vai acontecer no futuro breve seja algo generoso, vamos dizer assim, com a vida da maioria, né? Que eu acho que é uma coisa que está muito afetada. Mas não sei. Mas eu acho que o maior cuidado que a gente tem que ter é sobre a questão da polarização, né? Que é uma questão que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que trazer essa visão multidimensional para o ser humano, de modo geral, e a gente tomar muito cuidado com essa questão né, à medida em que nós estamos, sim, agora buscando a nossa representação, onde a gente se enquadra, então a gente vê várias questões que envolvem desde da questão
da globalização colonizadora, desde a questão das representações, né, dos aspectos da sexualidade, que envolve o sexo, o gênero, os transgêneros e tudo mais. Eu acho que a gente tem a importância de delimitar esses espaços para que as pessoas se sintam representadas, mas a gente tem que promover a tolerância e, sobretudo, a busca do interesse do outro, do que é diferente, sabe? Para que a gente possa estruturar. Então, acho que o maior desafio que a gente tem é esse: como que a gente vai fortalecer as nossas características, o que é negado, o que é deixado de lado, e que é até o tema do Beckett de um modo geral, né? Como que a gente vai buscar essa representatividade, essa força política, mas ao mesmo tempo a gente vai gerar tolerância em relação a isso, porque uma das coisas belas que eu percebi no segundo turno foi o fato das pessoas terem ido na rua e começar a fazer uma política que eu acho muito mais efetiva nesse sentido de trazer um questionamento suave para uma pessoa, para que ela possa pensar e não querer trazer uma resposta pronta para ela votar, mas fazer com que ela pense, né? Não é distribuir santinho, que é uma expressão, Justamente. é uma expressão de estudo, né? Não De vou estudo, distribuir justamente. santinho. Eu vou Justamente. conversar, vou distribuir as minhas dúvidas As minhas dúvidas, e as minhas questões, as e minhas tocar questões. com você no tete a tete, na Claro. proximidade, né? Sim, sim. Isso foi incrível. Foi Foi incrível. Como o incrível, foi incrível. movimento também dos estudantes secundaristas nas Uhum. ocupações das escolas, falando: olha, Sim, essa sim. escola me pertence, eu sou estudante, eu vou cuidar dela, eu Uhum. quero, aqui está os meus afetos, aqui está o meu ensino, minha possibilidade de vida. Isso foi lindo. Uhum. Sim, sim. Então, eu acho que esse É disso que a é gente muito trata. cuidado. Acho que muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, eu acho que realmente essa questão né, do sonho, dele ser realmente ser um pouco menos ingênuo, né? Então, eu acho que isso para o brasileiro, de um modo geral, é muito diferente, porque a ingenuidade faz parte da nossa estética. Mas né, como que a gente pode ser um pouco menos ingênuo em relação às nossas ações, né? Porque não é só por querer um aspecto positivo que a gente vai conseguir. Os nossos atos de fala e as nossas ações, elas são muito representativas, a gente tem que entender que elas têm muito peso. De uma certa E maneira, a nossa sociedade, ou a nossa expressão de brasilidade saiu do armário e ela não era bonita, ela é, é violenta, ela, na sim, verdade, sim, ela acabou revelando alguma coisa que talvez a gente gostaria de não mostrar, que é a verdadeira história de violências que constitui nossos constitui. corpos, nossas vidas, ao longo de todo o processo de surgimento do que se chamou de Brasil enquanto Estado, território, e tudo isso, de uma certa maneira, surge agora de uma forma monstruosa, mas Sim, estava ali, estava ali, estava ali. estava ali. Paulinho, adorei essa conversa. Também, foi ótimo. Falta o abraço. Pois é, Faltava eu servir um chá, um café para você, né? A gente pois é. fazer desse jeito. Eu vou Mas falar, cara, que o abraço, porque o abraço é a essência do meu trabalho, porque para mim é a assinatura individual, o abraço de cada pessoa, né? Eu tenho isso né? Para mim isso é essencial, a gente percebendo aquele envolvimento que a pessoa nos proporciona e a gente a ela também, né? Uma coisa de qual duplo o tamanho do sentido, aperto, como é que se aconchega os tamanho da corpos, pessoa, é tudo o isso. encaixe, tudo isso é de um valor inestimável. Então agora, mais do que nunca, eu vou estar ali Cuidando do abraço, né? no abraço. Que a gente dê um abraço em breve, Paulo. Que a gente dê um abraço em breve, querido. Então, Muito bom muito falar bom. contigo se a gente está no Zoom, a gente está pelo menos documentando esse momento da gente. Sim, sim. Te dou notícias. Vamos ver se Perfeito. os nossos encontros retornam em breve, Vão. presencialmente. Com certeza Tá? eles vão surgir. Um beijo grande para Então, você. um beijo, querido. Tchau, tchau.